dar uma boa noite a todos os senhores. Vou iniciar pelos agradecimentos aqui ao amigo e irmão Eduardo Americano do Brasil, que, embora não estando hoje de corpo presente, o faz de espírito, e foi a principal pessoa que me introduziu nessa atmosfera para um debate no campo das ideias. A respeitável professora Rogéria Riga, por nos confiar mais uma vez a missão de subir a esta respeitável tribuna, nos franqueando assim um singular espaço democrático para discutirmos ideias. Também quero agradecer essa plateia que hoje nos brinda com a sua presença e ávida para saber daquilo que nós vamos tratar essa noite. O tema, ele é, digamos assim, um pouco esdrúxulo, diferente. Talvez diferente na sua roupagem nominal, mas não diferente no seu conteúdo. Como bem o fez em síntese a Rogéria Guida, militarismo social nada mais é do que uma social-democracia apenas adjetivada por princípios e valores que ainda são cultuados não só pelas instituições militares, mas também pela sociedade como um todo. E antes de passar ao debate daquilo que nós nos propomos falar essa noite, permitam-me fazer um pequeno marketing daquela obra ali de direito civil, ao qual, ao final, nós vamos aí sortear uma pessoa para ficar com esta obra. Isso aí são alguns pensamentos jurídicos que nós depositamos nas páginas desse livro, com a finalidade de trazer alguma contribuição também na área jurídica. É um livro de uma linguagem simples, mas sem beirar a vulgaridade, mas talvez sirva para ajudar em alguma coisa ou no campo do saber jurídico. Permitam-me iniciar a minha fala com uma máxima de autoria de Mahatma Gandhi, quando diz: nós só engrandeceremos o nosso direito à vida cumprindo o nosso dever de cidadão. Muito interessante essa máxima. Nós temos a sensação de estarmos vivenciando uma quebra de todo o sistema institucional, uma espécie de degeneração de todos os valores éticos, morais, etc. E essa degeneração foi alcançada principalmente com a publicidade do mensalão, pessoas que fazem parte do governo federal. Nós assistimos o governo em rota de colisão com a eticidade, com a moralidade e com a credibilidade. Esse descumprimento reiterado por parte daqueles que deveriam nos dar exemplo levou dezenas, centenas, milhares de pessoas às ruas. Principalmente pessoas um pouco mais esclarecidas da classe média
social que avidamente lutam por uma mudança no plano político-social. Não é por demais registrar que o Brasil tem experimentado uma crise institucional sem precedente na história dessa nação. O povo já não aguenta mais condutas divorciadas daquilo que ainda é preservado pela sociedade. Há uma espécie de conluio contra tudo aquilo que nos ensinaram como criança, como dogma de verdade, ou como dogma daquilo que é politicamente correto. Agora, uma pergunta nos desperta atenção nesse momento. Quais são as causas dessas patologias? É preciso identificar aonde está o problema para que nós possamos entrar com um remédio correto para curar essa ferida que provocaram no tecido social. Se nós voltarmos à história para tentar entender, bem sabemos que desde Roma, ou desde que o homem se organizou em sociedade, essa sociedade foi fincada em 3 pilares: a ética judaico-cristã, a filosofia grega e o direito romano. Essa estrutura veio para o Ocidente e hoje essa estrutura tem sido diuturnamente solapada no plano político. Sabemos que durante a ocasião da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler, Mussolini estavam ali no poder, conspirando, trazer o marxismo como regra oficial do jogo político, dentre eles existia um pensador chamado Antônio Gramsci. Antônio Gramsci foi preso por Mussolini e passou 10 anos na cadeia. Escreveu um tratado de mais ou menos 2.350 folhas. E Gramsci, ao contrário de Marx, pregava que o poder não poderia ser tomado à força, mas através de uma revolução intelectual, através de uma revolução no saber. E aquilo ficou conhecido como marxismo cultural. O marxismo cultural, em linhas gerais, prega a desconstrução desse pilar que nós acabamos de falar: ética judaico-cristã, filosofia grega e direito romano. E Marx dizia o seguinte: vamos entrar na sociedade e quando nós chegarmos ao poder, vamos começar a desconstruir esses valores. Vamos começar a trazer aquilo que está errado para desconstruir o Estado. Nós precisamos tirar a identidade do Estado. Para tirar essa identidade, nós precisamos arrancar da sociedade esses valores cristãos, seja católico, seja protestante, seja umbandista. Nós precisamos arrancar esses valores religiosos da sociedade. Nós precisamos também chocar a sociedade com aquilo que eles acham que está arraigado por essa trilogia. Nós precisamos arrancar isso, trazendo coisas que chocam a sociedade. Daí, nós conseguimos começar a compreender porque na PL 122, o doutor sabe bem desse projeto de lei, né, essa proposta de emenda constitucional, aonde num dos artigos está assim dito:
O Estado, as instituições não poderão interferir numa relação entre adultos e crianças. Percebam bem a sutileza do dispositivo. Primeiro que ele não identifica qual é a relação. E diz que nem o Estado, nem a igreja, nem nenhuma instituição poderão interferir nessas relações. Isso, no mínimo, é uma porta aberta para a legalização da pedofilia, para a legalização de outras coisas mais que nós vamos evitar de falar. Mas, enfim, é nesse contexto que nasce a tese do militarismo social. O que nós estamos propondo através dessa tese é a valorização, é a preservação desses valores. Nós não queremos que esses valores sejam demovidos da sociedade. Arrancar da sociedade a sua liberdade de religião, a sua liberdade de expressão, a sua liberdade de decisão é abrir as portas para um regime totalitário. No momento em que eu digo que não se pode publicar esta ou aquela notícia que traga um prejuízo ou ter publicidade a um determinado projeto, eu começo a agir sem liberdade, restringindo a liberdade. Marx, ou Antônio Gramsci, pregava exatamente isso. Nós chegaremos ao poder e quando nós estivermos no poder, nós vamos colocar a máquina tão pesada, mas tão pesada, que nós vamos quebrar essa máquina e vamos impor, a partir de agora, o regime totalitário. Então, o marxismo cultural é um caminho para o velho e vetusto boa ditadura. E o que nós estamos vendo hoje acontecer na América Latina é exatamente isso. Um governo que se diz democrático, um governo que se diz a favor da sociedade, que veio para amparar a sociedade, começa sutilmente a mitigar, a tentar roubar esses valores da sociedade. Nós estamos assistindo isso na Venezuela, nós estamos assistindo isso na Argentina, e aqui no Brasil o quadro começa a ficar mais claro. Nós vimos agora a onda nas redes sociais para que não se amordaçasse o Ministério Público. Não se amordaçasse também o Poder Judiciário. E temos visto aí, tomara a Deus que dê certo, o final que levará a ação 470, que trata do mensalão. Então, senhores, qual é a ideia central do marxismo cultural? É a desconstrução de todos esses valores, né, preservados pela sociedade. E o militarismo social, o que prega? Prega a ressurreição, a manutenção desses valores, só que agora com um adjetivo mais pomposo, com princípios, regras e valores que são cultuados pelas instituições militares e são cultuados ainda pela sociedade. A resposta veio quando a sociedade disse não à PEC 37. Não quero que amordace, eu não quero que amordace o Ministério Público. E temos aí também, me parece que é a PEC 36, que é para amordaçar o Poder Judiciário, é 33, né? Enfim. Este nos parece ser um sistema político, sociológico, verdadeiramente inclusivo. Porque nós pregamos uma mudança estrutural e cultural mais proba, mais humanizada,
voltada para o atendimento das necessidades sociais emergentes. Exemplos de militarismo social nós temos farto na história desse país. Eu fiz uma pesquisa e vi que o Viaduto 13 foi construído pelo 1º Batalhão Ferroviário do Exército na década de 70 e até hoje funciona muito bem esse viaduto. Na área de saúde, nós podemos citar os apoios que as Forças Armadas têm dado ao combate na epidemia da dengue. Nós temos visto um mutirão feito perto das unidades militares que funcionam próximo à sociedade, um mutirão para cortar cabelo, ensinar a escovar os dentes, ensinar a limpar as unhas. Na área de segurança, cite-se o apoio da Marinha, lá na invasão da comunidade da Vila Cruzeiro e no Complexo do Alemão. Na área de educação, cite-se as escolas militares, cuja educação é de causar inveja a essa proposta de modelo educacional que hoje nos é apresentada pelo governo federal. O que eu quero chamar a atenção para os senhores é que as Forças Armadas estão sempre presentes como recurso para as políticas sociais, como saúde, segurança, educação, infraestrutura. Agora, eu não estou vindo aqui mostrar que essa tese do militarismo social é uma tese militar. Não é nada disso. Isso é uma tese que nós estamos trazendo como uma ferramenta para o campo das ideias, para que ela seja questionada, para que ela seja debatida, pois é uma tese que preserva esse tripé do cristianismo e do judaísmo, do direito romano e da filosofia grega. Nós não queremos que esse tripé seja demovido, salvo se nos apresentarem uma ferramenta melhor que essa, porque desde que o mundo foi organizado em sociedade em Roma, isso se transportou para o Ocidente, nós temos vivido com esse tripé muito bem. Obviamente que tem as suas falhas, tem as suas dificuldades, mas são dificuldades que precisam ir para a mesa do debate, para que nós possamos aperfeiçoar esta ferramenta. Esse movimento do militarismo social, ele tem como objetivo a observância de valores éticos e morais na condução dos negócios jurídicos, bem como na conduta social e nas inter-relações pessoais. Nesse sentido é que nós nos organizamos numa agremiação política que levou o nome de Partido Militar. Obviamente que, num primeiro momento, esse nome causa a espécie, chama a atenção. Um militar, um partido militar. Mas essa palavra militar, ela precisa receber uma ótica constitucional. Essa palavra militar não propõe trazer as instituições auxiliares para o plano político, não é isso. Essa palavra militar, ela tem que ser entendida como uma interpretação democrática. Eu costumo dizer que essa palavra militar olha para a bandeira nacional e arranca de lá os dois verbos chamados ordem e progresso. O que nós estamos pregando para o Brasil com esse militarismo social é ordem e progresso. E o que nós temos visto? Total desordem e total desprogresso. A dívida interna brasileira já passa de 360 milhões de dólares. Nós afugentamos os investidores no Brasil. Alguma coisa não está funcionando bem. Então, o que nós queremos? Um pouco só de moralização, um pouco só de eticidade, contribuir para que isso não seja arrancado do Brasil. Então, senhores, o militarismo social constitui-se numa relação a diversos setores da sociedade
anomia social, traduzida pela inoperância da máquina pública, pela deteriorização da qualidade de vida, pela corrupção generalizada nas instituições fundamentais desse país e um etc. gigantesco de problemas outros que o tempo não nos dá para pormenorizar. Então, senhores, nessas minhas breves palavras, eu vou encerrando, deixando claro que nós não estamos pregando trazer ditadura para o Brasil. Não é isso. A ditadura, ela teve o seu tempo, ela teve a sua necessidade. Militar não é sinonia de ditadura. O que aconteceu em 1964, para quem conhece os meandros da história, sabe que o que queriam se implantar no Brasil era o sistema do proletariado. A sociedade, em combate a isso, convidou para que as Forças Armadas fizessem uma contra-revolução. E hoje, o Brasil, entre aspas, é um país meio democrático por conta da intervenção militar de 64. Então, senhores, nós queremos trazer para os senhores essa tese do militarismo social como uma ferramenta que nada mais é, como disse bem na introdução a professora Rogéria, um regime social democrático. Apenas com uma diferença, cultuando valores, princípios que ainda são preservados nessa sociedade que conserva esse pilar que está arraigado no Brasil. Nós, pessoal, não precisamos de foice nem de martelo. Nós não somos vermelhos. O Brasil, ele é verde, amarelo, azul e branco. O Brasil, ele é um país democrático. O Brasil, pessoal, é um país que anseia para que os seus quadros políticos sejam mais próprios, sejam mais austeros, mais objetivos, dê mais publicidade na condução dos negócios públicos. Nós precisamos nos despertar para essa ferramenta política. 2014, costumo dizer que será o ano político mais importante para o Brasil. Ano que vem, nós vamos decidir o que nós queremos para o Brasil a partir de 2015. A continuar do jeito que está, nós estamos mergulhando para um caminho obscuro a passos velozes. Essa ferramenta política, esse cetro político está na mão dos senhores. Os senhores é que vão decidir o que querem para o Brasil a partir de 2015. Não se engane, nem tudo que reluz é ouro. Nós não queremos paternalismo. Nós não queremos o peixe. Nós precisamos da ferramenta para ir buscar o peixe. Eu vou encerrando a minha pequena exposição trazendo à baila uma filosofia muito interessante de Platão. Não é uma filosofia, mas é um livro muito interessante chamado A Revolução dos Bichos. Permitam-me, em breves palavras, contar a ideia. O Sr. Jones era dono de uma fazenda e ele criava várias espécies de animais. Ele tinha pato, ele tinha ganso, ele tinha gato, ele tinha galinha e ele tinha porco. Mas os porcos eram os animais mais inteligentes da fazenda. E existia um porco velhaco chamado Major, que alimentava a ideia
de se fazer uma revolução na fazenda e tomar a fazenda do Sr. Jones, porque o Sr. Jones era um patrão muito mau, e foi ou não foi, ele abatia um animal para se alimentar. Só que Major morreu e não viu o seu projeto ir à frente, mas ele disseminou as ideias. E o seu neto apoiou a ideia e começou a trabalhar, começou a fomentar na cabeça dos animais a ideia de fazer uma revolução e tomar a fazenda. E assim foi feito, eles obtiveram sucesso e passaram a gerenciar, a administrar a fazenda. Mas como o porco era o animal mais inteligente, ele ficou na administração da fazenda. Só que o neto de Major foi traído pelo seu melhor amigo, um porco ambicioso pelo poder, tomou o poder, tomou a administração da mão do neto de Major e começou a administrar. Mas foram colocadas 10 regras que deveriam ser respeitadas quando os animais passassem a administrar a fazenda. Qualquer animal que andasse sobre 2 pernas é inimigo. Nenhum animal da fazenda deveria vestir roupa, comer à mesa, bater papo com os seres humanos. E a regra estava sendo bem cumprida até que esse porco ambicioso tomou a administração da fazenda. E ele próprio, com o tempo, começou a se relacionar com animais de 2 pernas. Com o passar do tempo, aquele porco já vestia roupa, já comia à mesa e já negociava com os animais de 2 pernas. Moral da história. Moral da história. A fazenda estava na mão de um porco. E quem é porco gosta de lama. Ainda que tenha, toma banho, mas o porco gosta de lama. A fazenda brasileira hoje está administrada por porcos, que são animais inteligentes. Pegaram a ferramenta mais importante que existe nesse país, que é a ferramenta política, e a sujaram, e jogaram a grama. E nós, cidadãos, olhamos para a ferramenta e dissemos, não, é suja, não presta. Mas o porco é um animal inteligente, o porco basta eu lavar a ferramenta. Nós, os Jones, viramos as costas para a nossa fazenda e deixamos os porcos administrarem a fazenda. Essa história vem bem de encontro ao marxismo cultural. O marxismo cultural é uma porcaria combalida, sem sucesso nenhum. Elas foram entrando devagarzinho, quase que escondido pelas instituições, e foram corrompendo. E hoje está essa sujeira que nós, todos os dias, presenciamos nos telejornais e em todos os veículos de comunicação. Porque nós